Então neste momento, fale: Espírito Santo, fale comigo pela sua doce voz. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor no 6º livro, o livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 8, a parte A, e 9, a parte A. Que Deus abençoe os nossos amigos do louvor. Pastor Gil vai estar nos acompanhando aqui. Livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 13, versículo 8, a parte A, e versículo 9, a parte A, diz assim: Então Manoá orou instantemente ao Senhor. A parte A do versículo 9: E Deus ouviu a voz de Manoá. Então Manoá orou instantemente ao Senhor, e Deus ouviu a voz de Manoá. Feche seus olhos. Senhor, nesta manhã, nós já te louvamos através do louvor, do fruto dos nossos lábios, também os teus filhos através da fidelidade nas finanças. E neste momento nós nos colocamos diante da tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. E nós pedimos, meu Deus, fale conosco, nos dê a instrução, nos dê a direção. Nós precisamos, ó Deus, daquilo que vem direto do teu trono. Por isso, fale conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o livro de Juízes contém ótimas histórias, ótimos relatos sobre feitos dos juízes de Israel. E o personagem que mais nos chama a atenção no livro de Juízes é o forte Sansão. Sansão é o personagem que mais mexe com o nosso imaginário, que mais mexe com a nossa imaginação pelos seus feitos. Um homem que recebeu de Deus algo tão especial, que o Espírito de Deus, quando vinha sobre Sansão, ele tinha uma força sobre-humana, uma força descomunal, e ele realizava feitos incríveis. Nós sempre meditamos sobre os feitos de Sansão, porém pouco se fala da onde Sansão veio, da casa de Sansão, dos pais de Sansão, qual foi a raiz de Sansão, qual foi os ensinamentos que ele recebeu na infância, na juventude, até que Deus começasse a usar para libertar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Para isso vamos entender o contexto da época. Nós vemos uma oscilação muito grande no período dos juízes. Após a morte de Josué, nós vemos o povo em determinados momentos louvando, adorando, servindo, respeitando os preceitos da Torá, da lei de Moisés, e sendo abençoados por conta desta obediência. Grave isso no seu coração: a obediência, ela gera bênção, porém a desobediência gera maldição. Esse é um princípio que nós temos que aprender e respeitar. E ali o povo, em determinados momentos, o povo parava de haver essa obediência e começava a fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Deus então permitia que os seus inimigos, os povos que estavam ao redor da terra, viessem e oprimissem o povo de Israel para ver se eles acordavam. E este é um dos períodos onde os filisteus estavam oprimindo, escravizando Israel durante um período já de 40 anos. Mas após esses 40 anos, Deus olha para o seu povo e decide trazer um libertador. E Deus então resolve escolher uma família para esse libertador nascer. E quando Deus olha ali para Israel, para todo Israel, para escolher uma família, Deus enxergou um casal de uma das menores tribos de Israel, a tribo de Dan. Um casal simples,
um casal humilde, porém um casal que mantinha a sua integridade diante de Deus. Se nós formos colocar um tema na mensagem de hoje, é esse tema: a integridade dos pais de Sansão. Aquele casal vivia numa época de crise, numa época em que eles eram escravos, e para piorar a situação, ainda existia uma impossibilidade dentro do lar deste casal. Versículo 2 do capítulo 13, diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Vejam a história desse casal. Eles eram da menor tribo de Israel, a tribo de Dan. Eles viviam num tempo que eles eram escravos dos filisteus, e eles ainda tinham um diagnóstico contrário, que a mulher de Manoá era estéril. Tinham tudo para serem um casal frustrados, revoltados, mas pelo contrário, eles não deixaram que a situação contrária entrasse em seus corações, e eles mantiveram a integridade e a fidelidade diante do altar do Senhor. Meus amados, Deus ele sempre age com milagre aonde existe integridade, aonde existe fé, onde existe fidelidade. Deus contempla este casal. E Deus então chama um anjo mensageiro, e fala: anjo, vai lá e anuncia a esta casa, a esta família, que eles serão os pais do próximo libertador. O anjo vem e se apresenta à mulher que estava no campo trabalhando, e o anjo traz a mensagem àquela mulher que eles iriam gerar um filho, e este filho é o próximo libertador da nação de Israel. Aquela mulher achou que era um profeta, que era um homem de Deus, e ela vem então e fala para o seu esposo: olha, um homem de Deus veio até mim e falou que eu vou ser mãe, e que nós vamos gerar o próximo libertador de Israel. Só que nesse momento, no coração de Manoá, gerou uma dúvida que como será isso? Como que nós vamos portar diante dessa criança? Como esse milagre vai acontecer? E neste momento, Manoá, ele nos ensina algo incrível, algo maravilhoso, algo tremendo, onde nós lemos no versículo 8, diz assim: então Manoá orou instantemente ao Senhor. Esse instantemente, ele decidiu buscar a Deus para saber como seria aquele milagre. Ele decidiu buscar ao Senhor instantemente, de imediato e com fervor, e ele ali começou a buscar ao Senhor, começou a adorar ao Senhor, começou a clamar ao Senhor, de forma que o versículo 9 diz, a parte A: e Deus ouviu a voz de Manoá. Eu quero te dizer, aqui está nos ensinando algo maravilhoso. Não sabe como será o seu milagre, não sabe como chegará a sua bênção, ainda tem dúvida de como as coisas serão. Ah, meu irmão, busque instantemente ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, adore ao Senhor, viva debaixo da palavra do Senhor, ame as coisas do Senhor, mantenha a integridade diante do altar, que Deus ele vai te dar a direção, que Deus ele vai trazer as estratégias, que Deus vai trazer o milagre. Naquele instante, aqui diz, versículo 9: e Deus ouviu a voz de Manoá. Naquele momento Deus chama novamente aquele anjo mensageiro e diz ao anjo: retorna à casa de Manoá e anuncia a ele essas coisas. Ah, meus irmãos, a palavra fala: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem, é o que
Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que adoram. O Senhor nos diz lá em Provérbios: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Riquezas e honras eu tenho comigo, sim, riquezas duráveis e juízo. Deus, Ele julga a sua causa nesta manhã. Deus, Ele ouve o teu clamor. Deus, Ele lhe envia a mensagem, a resposta. Então recebe, então glorifica. Você está na sua casa, diante dessa televisão, desse smartphone, desse tablet, mas mesmo assim, comece a adorar, comece a glorificar, comece a bendizer, que nesta manhã Deus te envia a resposta. Aleluia. O anjo retorna, e nós aqui vemos que o anjo traz a Manoá as respostas. O anjo diz: Manoá, você com sua esposa, a Bíblia não relata o nome da esposa de Manoá, vocês terão um filho, e esta criança será um nazireu de Deus. 3 recomendações do trono de Deus há para essa criança. Ela não deve cortar os seus cabelos. Navalha não se deve passar na cabeça dessa criança. Não se deve então tomar durante a sua vida bebida forte, bebida alcoólica. E também não pode tocar em corpo morto. E este filho que há de nascer neste lar, trazendo vitória, ele vai libertar a nação de Israel dos filisteus. Queridos, quando Manoá recebeu aquelas palavras, Manoá decidiu adorar ao Senhor, decidiu sacrificar ao Senhor diante daquele que aquele casal achava que era um profeta. E veja o que diz, queridos, versículo de número 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Que palavra maravilhosa! Manoá decidiu sacrificar e adorar ao Senhor. E ele pega o que ele tinha de melhor. Meus irmãos, continue adorando ao Senhor com o seu melhor, dando o seu melhor ao Senhor. Ele pega ali aquele sacrifício, e quando ele sacrifica ao Senhor, no momento em que a fumaça começou a subir, a Bíblia diz que o anjo, ele agiu de forma maravilhosa. Veja aqui: e agiu o anjo maravilhosamente, vendo o Manoá e sua mulher. O que aconteceu? A fumaça começou a subir, e junto com a fumaça, o anjo de Deus começa a subir. E ali eles veem que não era um profeta, não era um homem de carne e osso, mas era um mensageiro do céu. E eles ficaram atônitos vendo o anjo agir de forma maravilhosa. É interessante, querido, se nós formos lá em Isaías, o profeta 700 anos antes de Cristo, diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, e o seu nome será maravilhoso, primeiramente maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ah, meus queridos, mas o primeiro nome que Isaías dá é maravilhoso. Eu quero te dizer, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós mantemos a nossa integridade diante do altar, quando nós somos fiéis ao Senhor em tudo, ah, meus irmãos, quando nós damos o nosso melhor, o Senhor, Ele age nas nossas vidas de forma maravilhosa, de forma tremenda, de forma gloriosa, porque o nosso Jesus, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Nós servimos a um Jesus cujo nome é sobre todo nome.
É muito interessante isso, pastor Gil, porque isso é um jargão dos nossos cultos. Jesus é o nome que é sobre todo nome, mas o que isso significa? Se nós pegarmos a história da humanidade, nós vemos homens fantásticos, mulheres extraordinárias. A Bíblia mesmo fala de Abraão, o pai da fé, de Davi, o homem segundo o coração de Deus, de Jacó, o homem agarrado ao Senhor, de Moisés, o libertador, entre outros nomes, o apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. Temos mulheres fantásticas, como a profetisa Débora. Temos outros nomes, como a rainha Esther, que orou e foi aceita diante do rei. Se pegarmos a história, temos grandes nomes de imperadores, Nabucodonosor, entre outros ali, faraós no Egito. Temos homens que foram ditadores, Mussolini na Itália. Tivemos Adolf Hitler na Alemanha, que matou muitos e muitos judeus. Eles agiram de forma negativa, mas foram nomes reconhecidos como homens que alcançaram status. Nelson Mandela na África do Sul, nomes do esporte. Mas quando a Bíblia fala que nós servimos a um Jesus cujo nome é sobre todo nome, pega todos os nomes e coloca no mesmo nível, e aí Jesus é um nível maior. Ele é o nome sobre todo nome, e é esse Jesus que nesta manhã está se revelando de forma maravilhosa sobre a sua vida. Aquele anjo representava o próprio Cristo, que é maravilhoso e que agiu de forma maravilhosa vendo Manoá e a sua esposa. Eu quero te dizer que a partir deste momento você começará a ver Deus agindo na sua vida de forma maravilhosa, de forma tremenda, de forma gloriosa, milagres e portas se abrindo para a honra e glória de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Ah, meus queridos, eles viram o Senhor agir de forma maravilhosa, o anjo subindo. E no versículo de número 24 diz o seguinte: depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Através da integridade desta família, através dos atos de buscar ao Senhor em oração, através do ato de render o melhor ao Senhor, através dos atos de crer na palavra do mensageiro do Senhor, mesmo sem saber que era um anjo, nasceu a força desta casa, nasceu a força da nação de Israel, nasceu o homem mais forte da história. Os produtores de Hollywood estão perdendo tempo em não reproduzir as ações de Sansão. Em certa oportunidade, ele, diante dos portões de Gaza, da capital dos filisteus, ele arranca os portões que pesavam 3 toneladas, e ele anda por quilômetros e quilômetros com aqueles portões nas costas, trazendo vergonha aos inimigos. Em outra estratégia, Sansão pega 300 raposas, coloca fogo no rabo das raposas e solta elas. E os filisteus, eles perdem toda a seara, queimou-se toda a produção, enfraquecendo o povo inimigo. Numa luta épica, Sansão vence 1000 homens com a queixada de um jumento. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossava dele, e ele realizava esses feitos. Mas foi tudo por conta da integridade dos pais de Sansão. Eu quero te trazer esta palavra neste momento. Diante deste momento e deste quadro que o mundo vive, um quadro de crise, um quadro de dúvida,
um quadro de interrogações, de como será meu próximo mês, como será o meu pagamento, como será com as notícias, as empresas demitindo. Diante deste quadro de dúvida que o mundo existe, que o mundo está trazendo aos nossos corações diante dos noticiários, mas através da sua fé, através da sua fidelidade, o Senhor faz nascer na sua casa, no seu lar, a tua força, meu querido, a tua força, meu amado, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é esta alegria que nesta manhã invade o nosso ser, invade a nossa alma. É a alegria da salvação, é a alegria do Espírito Santo de Deus. Nós estamos iniciando o mês de junho, e esse mês é o mês do Espírito Santo, é o mês da presença de Deus no nosso lar. Então receba, nesse tempo difícil, receba, nasce no seu lar a tua força, nasce no seu lar a tua vitória, nasce no seu lar a tua libertação. E nesta batalha que Sansão travou contra 1000 homens, ele foi entregue e amarrado àqueles mil homens, aquele exército. Imaginem 1000 homens contra um. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. E ele pega uma queixada que estava no chão. E com aquela queixada de jumento, a parte de baixo da cabeça de um jumento, Sansão ele começa a vencer os homens. Ele vence 10, ele vence 100, ele vence 500, 800, 900, ele vence 1000 homens. Que livramento maravilhoso da parte do Senhor. Quando termina aquela batalha, Sansão, na sua forma humana, se sente estarrecido, desidratado, cansado, à beira da morte. Não havia água para ele beber naquele instante. E Sansão, no capítulo 15, ele se lembra do seu pai Manoá, ele se lembra da sua mãe, ele se lembra que ele cresceu em um lar onde havia clamor. E diz, no capítulo 15, versículo 18: e como tivesse grande sede, ele faz a mesma coisa que o seu pai fez, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama. Nesta manhã nós estamos diante de Jesus, a fonte do que clama. Então nunca deixe de clamar. Sansão clamou, Sansão buscou, Sansão intercedeu. Sansão falou: o Senhor já me deu o livramento, Senhor, agora eu preciso de um milagre. O Senhor fendeu uma rocha, e daquela rocha saiu água. Há 2000 anos atrás foi fendida a nossa rocha, Jesus Cristo na cruz central do Calvário. Ali verteu sangue, ali verteu água, e ali nós conquistamos a nossa vitória, porque Jesus, Ele é a fonte do que clama, Ele é a fonte dos que mantêm a integridade, Ele é a fonte daqueles que acreditam, para dar o milagre, para trazer o renovo, para dar a força, para que nós possamos viver de fé em fé e de vitória em vitória. Ah, meus irmãos, na nossa vida não existe coleção de lutas, mas nós cristãos, nós somos colecionadores de vitória. Guarda esta palavra, porque ela chegou do trono de Deus neste exato momento. Nós não somos colecionadores de lutas, nós somos colecionadores de vitória, no nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo.
Então, neste momento, eu te convido a se colocar de pé no seu lar. E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Convido o Ministério de Música que tome seus lugares. Eu não sei qual é a sua dúvida, mas se mantenha fiel como Manoá, que nesta manhã nasce a sua força. Clamemos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor esta casa, nós colocamos diante do Senhor os teus filhos. Meu Deus, o Senhor sabe o íntimo, o Senhor sabe a necessidade, Pai. Às vezes a necessidade não é física, mas sim espiritual. Esta família, Pai, está precisando de renovo espiritual, mental. Senhor, visita agora este casamento, visita agora este relacionamento entre pais e filhos. Meu Deus maravilhoso, visita este lar, Pai, retrazendo renovo, trazendo ânimo, trazendo fé, trazendo cura, Pai. E nós profetizamos no nome de Jesus, que nesta manhã nasce a força dos seus filhos, nasce a força de todos aqueles que estão mantendo a integridade diante do teu altar, Pai. Que possamos seguir o exemplo de Manoá e de sua esposa, dando ao Senhor o nosso melhor, mantendo a integridade, Pai, e colecionando vitórias e milagres, porque nós cremos que somos colecionadores de vitórias. Ó Pai, nós abençoamos agora os teus filhos, nós abençoamos este lar, esta família, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Recebe esta palavra, palavra vinda do trono de Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.